Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje vamos confeccionar mais uma bolsa. Estamos na época de bolsa. E a bolsa que vamos fazer hoje, ela é para todas nós. Para criança, para adulto, para adolescente, para todas nós. Eu tenho certeza que esse modelo personalizado vai ganhar o coração da sua cliente. Vai encher também os seus olhos como artesã. E você vai... Uau, vou confeccionar sim. Ela é bem fácil, não tem segredo, o modelo é como todas as outras que já existem aí na internet, aí no mercado, para vender, sendo que o seu diferencial é que você vai personalizar. O seu diferencial é que você vai agregar amor e valor a esse produto, fazendo um acabamento bem melhor, ok? Que é o que? Bolso na frente, bolso atrás. E também você vai quiltar de uma forma bem bacana que eu estou dividindo com você as dicas, o pulo do gato de como fazer isso para ficar bem atrativo aos nossos olhos. Então vamos deixar de blá blá blá, jeito que tu fala feito tal homem da cobra, e vamos começar a costurar, porque o que queremos mesmo é 2 dedinhos de prosa e muita costura também. Então vem comigo. Olha só, em primeiro lugar, vamos cortar o bolso, certo? Nesse tecido que vai ser a estampa do meu bolso, eu vou precisar de 26 por 26 centímetros. 2 vezes, porque serão 2 bolsos, ok? Um quadrado, certo? Eu vou grudar aqui a manta, porque eu vou quiltar essa peça antes de bordar e antes de fazer exatamente o nosso bolso. Eu uso um spray para um spray temporário e eu gosto de ativá-lo com o ferro, porque nisso aqui eu tenho a garantia que não vai franzir, não vai estar franzido o meu tecido, ok? Então é bem bacana fazer isso. Terminei de quiltar toda a minha peça, as 2 peças, e agora eu vou bordar, certo? E eu tenho aqui, ó, eu vou dobrar para encontrar o meio desse meu trabalho, ok? Então, esse aqui é o meio. Fiz essa dobrinha aqui. Não posso amassar tanto a minha peça, né? O meu bastidor vai entrar dessa forma na máquina. Então, eu posiciono aqui, coloco a minha entretela, que é o meu estabilizador. Vou posicionar aqui, ó, 3 dedinhos para a margem aqui, certo? Que eu só vou precisar disso. Eu não quero que o meu bordado fique tão embaixo. E aqui eu tenho um nome Singer com uma marcação. Esse é o meio do meu bastidor. Então, eu vou procurar deixar a marcação que eu fiz no tecido bem nesse meio aqui, certo? Agora eu vou precisar do meu tecido, que vai ser a parte maior da minha bolsa. Será o quê? 45 centímetros de comprimento com 38 centímetros de altura. E do mesmo jeito que eu fiz no bolso,
eu vou grudar a minha manta, a manta acrílica, certo? Ou então você pode usar várias camadas do acrilon. Mas é importante lembrar que eu preciso de uma manta que dê uma estrutura bacana nessa bolsa. Porém, eu não indico para que você use a manta termocolante, que é aquela ativada com o calor do ferro. Eu não acho muito legal ela para bolsa, ela não fica tão confortável como essas outras, tá? Então, essa aqui. Depois que eu colocar o spray e tudo bonitinho, eu acho bem bacana passar o spray e depois passar o ferro, porque me dá a garantia que o meu tecido não vai ficar enrugado, não vai ficar com nenhum franzido, ok? Então olha só, eu já tenho aqui a parte maior da minha bolsa toda quiltada, certo? Aqui a primeira, uma e duas, certo? Já posso reservar. Ou então, aliás, eu vou mostrar pra você como é que vamos fazer esse bolso. Lembra que cortamos anteriormente 26 centímetros por 26 centímetros? Então, vamos usar um forro também, depois de quiltar. Aí, vamos fazer isso aqui, ó. Costura em cima. Embaixo pode deixar aberta, porque depois vamos costurar embaixo, né? No fundo da bolsa, ok? Então, eu vou desvirar e vou arrumar com o ferro. Abrindo bem aqui a pontinha. Vou abrir bem a pontinha, tá? Então, eu tenho aqui a outra parte. Vou juntar essa aqui. Posso reservar aqui duas partes, né? Eu já tô aqui com minha outra parte do bolso bordada. Lembra que fizemos esse bordadinho? Aí eu coloco aqui, ó, o meu forro aqui na frente e passo a costura nas laterais e passo a costura também aqui no começo, para depois desvirar, ok? Olha só, já fiz a costurinha aqui nas laterais, no comecinho, prestando atenção na posição da minha estampa, né? Para quando eu desvirar, não ter nenhuma surpresa desagradável. Então, deixa eu desvirar aqui com você, abrindo bem cada pontinha, são duas pontinhas. E também tenho que me certificar se esse bolso tá no mesmo tamanho do outro, tá? Depois eu vou tirar essas linhas aqui, que são do bordado. E depois temos que limpar o nosso bordado, né? Certo? Agora eu venho com outro bolso. Pra ver se realmente os dois estão na mesma largura. Estão na mesma largura. Então, vamos continuar com a nossa bolsa. E eu vou precisar fazer a alça, certo? Eu tenho aqui a alça própria para a bolsa. Tenho 140 centímetros de comprimento. E de largura, a minha alça tem apenas 2,5 centímetros. Então, eu já separo aqui. Venho com retalhos. Olha só a altura desse retalho. Aí, eu venho aqui com a minha régua, a régua de corte para patchwork, e posiciono aqui para fazer a largura desses retalhos de 8,5 centímetros, certo? Então, eu sempre uso aqui, ó, essa marcação, que é com durex, para fazer várias tiras, que aí eu não vou perder a medida, não vou ficar perdida, eu já vou saber que isso aqui já vai chamar minha atenção. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Venho aqui, é importante também lembrar que todos os meus tecidos devem ser passados. Eu tenho que passar tudo isso aqui, certo? Aí eu cortei, eu já fiz aqui para adiantar um pouquinho, ó, a emenda em vários retalhos, certo? Muitos. Para chegar à medida que eu quero, que é de 140 centímetros. Posiciono aqui, frente com frente. Presto atenção na minha estampa. Ó, faço isso aqui. Com a minha caneta que apaga com o calor do ferro, eu vou fazer um riscado aqui para fazer uma costura.
eu chamo assim, do lado esquerdo, aqui no topo, para o lado direito. Coloco um alfinete e passo a minha costura, certo? Quando eu já passei a costura aqui bem na marcação que eu fiz anteriormente, então eu vou cortar, deixando aqui meio centímetro mais ou menos da costura. Aí eu vou cortar tudo isso aqui, ó. Novamente com a ajuda do ferro, porque eu sempre tenho que costurar, gente, com a ajuda do ferro. Eu sempre vou precisar passar tecido, ó. Vou abrir aqui e vou passando o meu ferro, certo? Para abrir todas essas costuras das duas alças. Depois que eu já tenho tudo passadinho, eu vou pegar uma entretela para roupa. Essa entretela, ela vai ajudar a estruturar ainda mais a minha alça, certo? Eu preciso fazer isso, é bem interessante que eu faça isso, para que fique um acabamento ainda melhor. Para ativar esse termocolante, é bem fácil, gente, ó. Eu tenho aqui a textura, com textura de um lado e sem textura do outro lado. No verso do meu tecido, eu posiciono a textura no verso do tecido, com bastante cuidado, e vou descansando o ferro aqui em cima várias vezes, certo? Eu não vou passar para lá e para cá, eu vou descansar o ferro aqui. Eu vou deixar 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que eu já posicionei todo o termocolante, eu vou fazer uma marcação aqui, certo? Você escolhe a sua medida. Aí eu passo aqui um pouquinho o tecido. E esse tamanho de um lado, eu vou fazer o mesmo do outro lado. E vou passando o tecido, certo? Fica uma sobrinha aqui do termocolante aqui no meio aparecendo. Aí você vem com a sua alça e vai posicionar aqui em cima, ó, isso aqui que você vai fazer. E vai posicionando com alfinetes, para depois você passar uma costurinha dos dois lados, aqui e aqui em cima da alça própria para a bolsa. Então, eu já terminei de costurar a alça. Eu tenho aqui um dos bolsos, certo? Ele já tá forrado, como eu mostrei pra você. Eu fiz um pique, dobrei aqui ao meio pra fazer um pique. E fiz o mesmo pique, dobrando aqui no meio, aqui. Então, eu vou encontrar essa costurinha, esse pique, né? Pique com pique aqui. Aí, eu venho com a minha alça. Essa minha alça, ela vai sair do fundo da minha bolsa, certo? Então, eu vou posicioná-la aqui, ó. Deixando uma sobrinha de 2 dedos. Eu vou posicioná-la aqui, em cima do meu bolso. E vou passar novamente uma costura laterais e até aqui. A posição da minha alça será essa aqui. Ó, venho aqui, faço aquela dobrinha, né? Aquela dobrinha assim, ó. Certo? E coloco aqui a outra. Essa medida que eu passei da alça, você pode fazer maior ou menor. Não tem problema. O problema é só aquele mesmo, né? Se não fizer, realmente dá problema. Olha só, então eu já tenho aqui a alça na frente da minha bolsa. Essa é a frente da minha bolsa. E aqui vai ser atrás da minha bolsa, certo? Aqui é o bolso. Em cada lado, frente e atrás, vai ter um bolso. O que vai me facilitar, vai me possibilitar para colocar coisas aqui dentro, tá? Eu vou fazer o seguinte, essa bolsa ela é bem simples. A minha ideia é que eu possa sair para
rapidinho com a minha filha, levar poucas coisas aqui dentro. E se eu precisar, eu coloque um organizador que eu vou colocar, vou fazer nessa bolsa para a para outras coisas. Eu tô tirando aqui um pouquinho de linha, que vai ficando, né, quando eu fiz aqui a arte de quiltar. Deixa eu olhar aqui do outro lado também. Então, eu vou unir essas duas partes, que será o quê? Frente com frente, para passar a costura na lateral e no finalzinho. E vou fazer a costura de caixa de leite aqui no final. Vou mostrar pra vocês como é que vamos fazer, ok? 2 polegadas são 5 centímetros, então faço 2 polegadas na lateral, marco aqui com a caneta, e 2 polegadas aqui no finalzinho. Isso aqui que vai ser a minha caixinha de leite. Juntando as duas partes, eu vou ter o quê? 4 polegadas. Então, fica um tamanho bom, largo também, para a nossa bolsa passeio. A bolsa personalizada para a criança, para o nosso bebê, ou até mesmo, se você quiser levar para viagem, levar na faculdade, eu acho que vale para tudo. Aí, eu já corto nessa... esse é o momento certo para cortar, porque quando eu fizer a costura, eu vou rebater aqui e aqui também, e assim a costura não vai abrir com facilidade, porque se eu costurar agora, para cortar depois, a costura vai abrir. Então, eu já fiz a costura aqui na lateral, com o meu bolso ficou bem posicionado, certo? E venho aqui. Então, para costurar a caixinha de leite, temos que fazer isso aqui, ó. Com os 2 dedos, abrimos na lateral, nas laterais, juntamos costura com costura para passar a costura aqui. A costura que eu falo que deve juntar é a costura da lateral com a costura do fundo da bolsa, certo? E você vai passar uma costura aqui para fechar. Medidinha. Então, como eu já tinha cortado o forro da minha bolsa, que é na mesma medida da minha bolsa que eu passei para você anteriormente, lá no começo do vídeo, eu vou fazer a costura, já cortei também a caixinha de leite, e vou fazer as costuras nas laterais, sendo que aqui no finalzinho, ó, dobrei aqui ao meio, vou fazer um pique, certo? E vai ser bem o centro da minha bolsa. Então, eu vou deixar 3 dedinhos para deixar uma abertura para desvirar essa bolsa quando eu juntar tudo. Tá. E sempre que eu faço esse pique, aliás, sempre que eu começo essa costura para deixar a abertura, eu tenho que fazer um retrocesso bem retrocessado, porque depois que eu vou desvirar, se eu não fizer o retrocesso bem retrocessado, a minha costura vai abrir, certo? Ó, e aqui na caixinha de leite eu também preciso fazer o retrocesso bem retrocessado. Posso colocar aqui um alfinete para agregar amor e valor ao nosso produto, que nunca é demais, nunca sobra, certo? Para fazer isso aqui, segura as 2 perninhas, retrocesso bem retrocessado. Vou fechar a caixinha de leite dos 2 lados, certo? Então, para que minha bolsa fique assim, ó, bem estruturada, bem em pé, eu não estou usando a manta termocolante, que é a R1 ou a R2, não. Eu não gosto de usá-la porque depois eu preciso desvirar a minha bolsa e eu prefiro que a manta ela seja mais confortável. Então, a manta que eu gosto de usar é aquela que tem, ela é o acrilon ou ela é a manta acrílica aí no Brasil, ok? Então, eu amo esses 2 tipos de manta. Principalmente para a bolsa, porque para a bolsa precisamos passar um conforto maior. Agora eu já tenho aqui o meu forro, então eu vou vestir essa minha bolsa aqui no forro, aqui dentro. Ó, ela já tá
Ela não tá pelo avesso, o que tá pelo avesso é o meu forro, porque eu tenho que encontrar o tecido principal com o tecido principal dessas duas peças. A peça principal e o meu forro. Aí eu vou ter que fazer o possível aqui, ó, só arrumando mesmo, porque o tamanho são iguais. Eu coloco costura com costura de forro e de bolsa. E vou alfinetando tudo isso aqui nas laterais para passar uma costura. Coloco a alça aqui dentro, certo? Para quando eu desvirar, a alça fique do lado de fora. A máquina que eu tô usando, ela tem a mesa extensora, certo? Então eu vou precisar retirar, que é bem fácil, para passar essa penúltima costura. Aqui, ó. Porque eu vou precisar encaixar a minha bolsa aqui. Então, é bem bacana que eu retire a mesa extensora da minha máquina. Para começar, né, a costura você já sabe. Pontinhas de linha atrás, baixo o calcador, seguro as duas pontinhas de linha e começo. Como aqui eu tenho várias camadas, o que eu gosto de fazer, o que é interessante que eu faça, é que eu mude também a largura do meu ponto. Então, a largura do meu ponto já está 3,5. Seguro as duas perninhas e começo a fazer a minha costura. Retrocesso bem retrocessado sempre que começar a costurar, na maioria dos seus produtos. E agora é a hora da nossa verdade, né? Vamos desvirar a nossa bolsa. Ó, aqui pela abertura que deixamos no fundo. O retrocesso bem retrocessado não vai deixar que rasgue o fundo, abrindo mais a costura. Isso não é interessante que aconteça. Ó, desvirei a minha bolsa, todo o forro eu vou colocar aqui dentro para fazer a costura de acabamento. Gê, o que seria a costura de acabamento? Sempre eu tô falando isso para vocês, né? A importância que existe na costura de acabamento. Já estou esquentando o meu ferro na temperatura de tecido para algodão. Estou vendo aqui se as alças estão bem posicionadas, E o que eu faço aqui, gente, para a costura de acabamento? Eu quero que a parte externa fique na parte externa e a parte interna, que é o meu forro, ela fique completamente na parte interna, ok? Então, eu tenho que arrumar isso aqui. Vou passar o ferro. A costura de acabamento da nossa bolsa é bem fácil. Eu preciso mudar também a largura do meu ponto. Então, aqui eu tenho várias camadas, eu preciso que a minha cliente veja um ponto bem mais trabalhado, então eu deixo o ponto na largura 5,0, certo? Faço o acabamento, terei aqui a mesa extensora da minha máquina, que vai me facilitar, ok? Posiciono a linha, mudo tudo e faço esse acabamento. Depois que eu faço o acabamento da minha bolsa, eu trago o forro todo aqui fora para fechar a abertura que eu fiz com você e fazer com que isso fique um acabamento bem bacana. Então, muitas de vocês usam o ponto que é o ponto invisível. Eu prefiro fazer esse acabamento na máquina, porque eu vou fazer com que o meu trabalho seja mais rápido e vou me tornar uma artesã também bem mais produtiva. Então, para tudo, eu preciso usar a minha máquina. Ó, fiz o acabamento, fechei, coloco tudo aqui pra dentro. E eu acho que você deve estar se perguntando assim, Gê, e por que será? E eu acho que você deve estar se perguntando por que eu não coloquei um zíper nessa minha bolsa, tá? Que você vai imaginar que com o zíper
o acabamento ficaria bem melhor e ficaria um produto bem mais convidativo para a sua cliente. Eu vou explicar o porquê. Porque depois da minha bolsa toda pronta, eu posso colocar o zíper de maneira bem fácil. E esse vídeo já está aqui no canal para você. Embaixo aqui na caixa de informações eu vou deixar o link. Clicou, entrou sem complicação. E com certeza eu farei o meu zíper, vou colocar com o passo a passo que eu gravei lá no ano passado. Ou foi no ano passado que eu gravei e que eu continuo usando até hoje, porque é uma maneira bem melhor, bem mais fácil para colocar zíper. E também uma maneira bem mais bonita também, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa bolsa passeio. É uma bolsa personalizada, é uma bolsa infantil, é uma bolsa adolescente, é uma bolsa adulto. É um produto bem versátil, é um produto que pode ser utilizado por todas nós. Ok? Meus amores, se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha. Se gostou muito, não esquece de compartilhar. Chama o pai, chama a mãe, chama a vizinha, chama todo mundo para assistir e se inscrever aqui no canalzinho da G, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus.